Certo, agora a gente faz uma breve introdução. Eu não sei porque que o livro colocou exatamente agora isso em discussão, mas vamos seguir o fluxo para a gente não se perder. Se você não entender muito bem isso, o livro dá um peso grande nessa parte. Eu, particularmente, não vejo, acho importante sim, mas não vejo tanta importância. Mas vamos entender o que ele quer dizer aqui. O que ele quer dizer é que as peças dos nossos programas em Java, eles vão estar basicamente na memória dentro de dois espaços que recebem nomes distintos. Tá? Então, o que ele quer dizer? Ah, você declarou uma variável, seu programa está executando, essa variável vai estar ou em um espaço ou no outro. E ele acha, o livro no caso, que você ter uma distinção clara do que está dentro de uma memória e o que está dentro da outra pode te ajudar a entender melhor o comportamento do Java. Tá? Esses dois espaços da memória, eles são chamados de heap e stack. Tá? Então, por enquanto, a gente vai considerar objetos, aonde os objetos ficam, e, consequentemente, as suas variáveis de instância e as variáveis locais. Então, os objetos e, junto com ele, suas variáveis de instância, eles ficam dentro da memória chamada heap. E as variáveis locais ficam dentro da memória chamada stack. Então, só para reforçar isso daqui, vamos ver um exemplo. Ó. No livro tem um exemplo similar a esse daqui, caso você precise reforçar o que foi dito. Mas vamos lá, eu tenho essa minha classe chamada pessoa. Cada objeto de pessoa tem RG e cônjuge, ou seja, eu tenho duas variáveis de instância, uma chamada RG e a outra cônjuge. E na main eu vou executar algumas operações. O que mais que essa minha classe tem? Um método chamado setRG, que configura qual que é o RG dessa pessoa, e um método estático chamado casar, que faz o quê? Casa duas pessoas. Cônjuge é a pessoa com quem você é casada. Então, o que esse método faz? Ó, ele recebe duas pessoas e fala aqui, ó, P1, seu cônjuge é o P2. P2, seu cônjuge é o P1. Tá? Só liga essas duas pessoas, considerando apenas relações monogâmicas, né? Então, vamos lá. Seguindo, o que a gente vai ter aqui dentro da main? Ele vai criar um objeto pessoa, configura o RG dessa pessoa. Cria um outro objeto, referencia ele por P2, altera o RG e depois casa P1 com P2. Tá, então a gente vai fazer o quê? A gente vai executar, simular a execução desse programa e ir analisando o que vai para stack e o que vai para heap, sabendo isso que a gente viu, considerando apenas objetos e suas variáveis de instância e variáveis locais. Tem mais informação, obviamente, dentro de todo esse conceito. Então vamos lá. Seguindo, a gente sabe que tudo começa no método main. Então, o que aconteceu aqui? A gente sabe que, por enquanto, só os objetos vão para heap. Então, o que ele vai fazer? Quando eu chamo um método, ele coloca essa chamada de método dentro da stack, que também é chamado de pilha. Né? Então, aqui eu estou representando aqui, ó, que a main está na pilha e ela tem uma variável chamada args, que é um vetor de string. Da onde surgiu essa variável? Aqui no argumento que foi definido para ela. Como eu não sei quem executou essa minha classe, eu não consigo dizer o que tem dentro dessa minha variável args. Mas eu vou assumir, por enquanto, que executaram esse código sem passar nenhuma informação e, logo, essa minha variável args tem o valor nulo lá dentro, tá? Porque não vem ao caso para o que a gente está estudando. Então, beleza, iniciou, foi para a pilha. Um comportamento que a gente precisa lembrar da pilha é que a ordem de inserção ela é similar à ordem de remoção de elementos. O que significa isso? Que sempre eu vou inserir elementos na pilha no fim da pilha. E que eu sempre vou tirar elementos também do fim dessa pilha. Quando eu digo inserir, é colocar um método e tirar esse método de lá. Então, nesse caso, a minha pilha estava vazia, logo ele foi para o fim da minha pilha, certo? Na linha 6, ele declarou duas variáveis. Então, isso significa o quê? Ó? Que aqui dentro ainda de main, eu acrescentei mais duas variáveis. Uma chamada P1, outra P2, ambas do tipo pessoa. Certo? Também, então, nesse momento a gente não consegue dizer que valor que é, mas eu vou assumir que elas estão com um valor nulo. Certo? Na linha 7, aqui tem mais procedimentos embutidos. O que está acontecendo? Eu estou criando um objeto e atribuindo esse objeto, a referência desse objeto, à minha variável de referência P1. Então, o que vai acontecer nas duas memórias? Então, primeiro, eu vou criar esse objeto.
A hora que eu crio esse objeto, a gente aprendeu no slide anterior que os objetos ficam na heap. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu já vou explicar o que é essa sintaxe que eu criei. Ele está criando um objeto de pessoa, então esse dois pontos pessoa significa isso, que esse objeto é da classe pessoa. A gente definiu nessa classe pessoa que toda pessoa tem RG e tem perdão, e tem CPF. Tem RG e tem cônjuge. Então, o que ele fez? Ó, dentro desse objeto, eu tenho RG, que é do tipo inteiro, tenho cônjuge, que é do tipo pessoa. RG já recebeu o valor zero, porque é o valor padrão inicial quando o objeto é criado. Tá? Então, ele está com zero e aqui cônjuge, nesse caso, está com nulo. Então, é essa sintaxe que está sendo usada aqui. E esse valor aqui, cifrão DA32E9. Isso aqui, esse DA32E9, é um valor que eu inventei. É um valor que eu inventei e que a JVM vai criar de fato para o seu objeto. O que significa, grosseiramente falando? É o endereço do seu objeto. É a identificação que permite à JVM encontrar esse objeto no momento em que ele for solicitado. E é essa identificação que vai ser atribuída à sua variável. Então, nota que esse P1 igual a esse objeto significa o quê? Que o objeto está aqui. Ó, esse objeto ele é livre e independente. A minha variável P1 que está recebendo a referência dele. Então, P1 sabe o quê? O endereço desse meu objeto. Só não confunde que quem tem um conceito a mais de computação pode talvez associar esse endereço com o endereço de memória, que no Java, especificamente, não é uma relação direta, né? É, de fato, um identificador, mas não é, obrigatoriamente, o endereço de memória em que esse objeto está ocupando. Tá? Então, aqui, o que você precisa ter em mente é isso, é que o que a minha variável de referência efetivamente armazena é a identificação de como acessar esse objeto lá na heap, lá na outra memória. Tá? Então, é isso que aconteceu nesse momento. E nota aqui, ó, que P1 consegue chegar até heap, mas nota que não tem um apontamento contrário aqui. Esse objeto ele é livre, ele não depende dessa minha variável. Certo. Aí aqui tem mais uma questão que a gente não tinha visto ainda, só para pontuar. Variável de referência, diferentemente de variável primitiva, ela pode receber, com base nisso que a gente viu, dois valores possíveis. Um deles, a localização do objeto, como aconteceu aqui. Outra possibilidade, nulo, que é o que a gente tem nesse caso aqui de cônjuge. Ou ele não aponta para nada, ou ele aponta para um único objeto. Tá? Então, isso é interessante também a gente saber. Na linha seguinte, o que aconteceu? Eu estou falando para o Java o seguinte, Java, vai lá no objeto referenciado pela variável P1, ou seja, vai lá no objeto que está no endereço que essa variável P1 tem dentro dela e altera, e chama, perdão, pelo método setrg desse objeto, passando o valor 1, 2, 3, 4. O que ele vai fazer? Beleza, eu vou ter que invocar esse método. Então, ó, já coloca esse método, invocar esse objeto? Não, invocar esse método. Coloca esse método já na pilha, como eu disse, no final da pilha, certo? E ó, já passa, esse meu método, ele recebe um argumento chamado R. Coloca o valor 1, 2, 3, 4 nessa minha variável local R. Nota que RG aqui, ó, continua com o valor zero. Beleza, então é isso que aconteceu na execução dessa linha. Certo, para onde que eu vou? Lá para a execução do meu método setrg. E agora, o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, atribui a minha variável de referência RG, desse objeto em que eu estou dentro, o valor de R. Então, aqui a minha variável RG recebeu, copiou o valor que tinha na minha variável R. Certo. Na linha seguinte, o que vai acontecer? Esse método ele vai terminar a execução. Variáveis locais e consequentemente, os argumentos de método, eles existem na memória somente no momento, na verdade, somente do início da execução até o fim da execução do respectivo método. Então, significa o quê? Que eu terminei a execução do método setrg. Logo, tudo aquilo que eu tinha alocado para RG vai ser desalocado. Então, por isso que ele saiu da pilha. Nota que a remoção também foi desse último elemento. Então, ele terminou, volto lá para quem chamou ele. Aqui vai acontecer a mesma coisa. P2, ele vai entender aqui, ó, que tem que criar um objeto. Então, esse objeto já foi criado. Supondo que ele pegou essa identificação, FB10, tá, do tipo pessoa, mesma coisa que a gente tinha quando a gente criou esse objeto anterior. E aí, P2 vai receber essa referência dele.
tá? Então, é isso que aconteceu também nessa linha. Na linha de baixo, a mesma coisa, ó. Aloquei aqui o método RG na minha stack, coloquei o valor no 264, o parâmetro dele, e vou iniciar essa execução. Agora, o RG do meu objeto, que invocou esse método, vai receber o valor que tinha em R. Certo? Terminou? O que vai acontecer? Sai tudo aquilo que eu aloquei na memória, na pilha, para execução desse método setRG e volto para quem me chamou. Agora eu vou chamar pelo método casar. Mesma coisa, aloco o meu casar. Sei que ele tem dois parâmetros, chamado P1 e P2, né? Que na verdade é esse P1 e esse P2 aqui. Talvez seria mais adequado até se eu tivesse escolhido outro nome. Aqui seria o nome que tivesse aqui e aqui seria o nome que está aqui, tá? Que não se confunde com esses dois aqui que não tem nada a ver. Beleza. O que essas duas variáveis aqui, P1 e P2, vão receber? A cópia do valor que existe em P1 e P2, que é o valor que eu estou passando. P1 tem esse valor aqui, DA alguma coisa, e P2 tem FB. Então, copiei para esses dois e vou iniciar a execução desse método. O que ele vai falar? Ó, pega o objeto que está referenciado por P1, mas que P1? Esse P1 aqui. Tá, quem que é o objeto referenciado por você? Fulano, ó, é esse objeto aqui. Tá, então, vai lá na variável cônjuge dele e fala que ela vai receber o endereço referenciado por esse P2 aqui. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Vai copiar, acho que aqui eu errei, hein? Ele vai copiar, errei. Ó, aqui, em vez de cifrão D, deveria ser cifrão F, tá? Que eu estou subentendendo que é a cópia de P2. Nesse caso aqui, a pessoa está casando com ela mesma. Então, aqui o que acontece? Seria FB1A01, para esse caso. Tá, e na linha de baixo? Na linha de baixo, a mesma coisa. Aqui é invertido, tá? Só que muda. Agora eu estou dizendo, ó, agora vai no objeto referenciado por esse P2, acessa a variável de instância cônjuge dele e coloca o endereço de P1, que seria D alguma coisa. Então, está invertido. Esse valor F deveria vir para cá e esse D deveria vir para cá. Foi erro meu. Beleza, executada essa linha, vai encerrar a execução do casar. Tudo aquilo que foi alocado, né, sai da minha stack. E volto para cá. Agora, quem que está saindo da pilha? A main. Então, nota que nesse momento não existe mais nada aqui da main. Só que os meus objetos, eles continuam existindo na memória. Então, existe essa independência disso daqui com relação a isso daqui. Então, você não precisa associar, não precisa não, você não deve associar variável de referência com objeto. Quando eu digo não deve associar, você não deve entender essas duas coisas como uma coisa só. A variável de referência é uma coisa, objeto é outra. E o objeto não depende da variável de referência. Aqui ficou faltando apagar essas duas setas aqui. Mas, enfim, acho que deu para entender.